Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é quente e, de impacto direto no Rio Grande do Norte. Vamos falar do futuro do saneamento básico, né? Mais especificamente como universalizar o serviço de esgotamento sanitário. A gente está com um material relevante em mãos, uma apresentação da CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, e também notas de uma reunião recente que discutiu os próximos passos. O centro da questão é uma parceria público-privada, a famosa PPP. Ela está sendo desenhada pelo BNDES, o Banco de Desenvolvimento, para 48 municípios potiguares, incluindo Natal, a capital. Só que esse modelo já está gerando bastante debate, né? Exatamente. Nosso objetivo aqui é, desvendar os detalhes dessa PPP. Como ela funciona, por que cobre só uma parte do estado, sabe? E também quais são as preocupações que estão surgindo. Especialmente sobre deixar muitos municípios de fora e essa questão de não ter pagamento de outorga. E, o que é crucial, vamos analisar se ainda há tempo e, vontade política para recalcular a rota. Talvez ir para um modelo de concessão mais amplo. E tudo isso, com o cronômetro correndo. Perfeito. Então vamos direto ao ponto. O que exatamente essa PPP, que já está em estruturação pela CAERN com o BNDES, propõe? Qual é a fotografia atual do projeto? Olha, o projeto que está na mesa é uma parceria público-privada focada, importante dizer, exclusivamente no serviço de esgotamento sanitário para esses 48 municípios. Um ponto técnico importante que vem lá da lei das PPPs é que nesse modelo a CAERN continuaria sendo a titular do serviço perante a população e os municípios, tá? O parceiro privado, ele não assume a concessão inteira, ele fica com a responsabilidade pelos investimentos, pelas obras e pela operação do sistema de esgoto nessas cidades específicas. E aí ele é remunerado pela CAERN por isso. Entendi. E essa restrição a 48 municípios, que inclui Natal e outras cidades maiores, mas, deixa mais de uma centena de fora. Qual a justificativa para esse recorte geográfico? A explicação que foi dada, com base nas informações que a gente tem, é de natureza legal, sabe? Parece que esses 48 municípios são aqueles onde a CAERN tinha contratos de concessão que eram considerados válidos, regularizados, na época que saiu o novo marco regulatório do saneamento, aquela lei federal, né? Então, a interpretação que guiou o processo foi que a CAERN só teria, segurança jurídica para avançar com essa PPP específica, onde já existia essa base contratual mais sólida. Nos outros municípios, a situação dos contratos seria mais frágil ou até inexistente sob a nova lei. Faz sentido do ponto de vista legal, sim. Embora já levante a questão do que fazer com os outros, né? E em relação ao tempo, esse projeto tem um cronograma definido e me pareceu bastante acelerado, é isso mesmo? Sim, o cronograma que a CAERN apresentou é de fato ambicioso. O diagnóstico técnico, por exemplo, já estaria pronto. A previsão é ter o anteprojeto de engenharia agora em julho de 2025 e os estudos finais para a decisão sobre o modelo em setembro de 2025. Daí para frente, o ritmo fica intenso. Consulta pública em fevereiro de 2026, edital na rua em abril de 2026 e o leilão já acontecendo em julho de 2026. É um calendário bem apertado. Nossa, realmente. Não dá muito tempo para hesitar, né? E do ponto de vista financeiro, a gente está falando de que ordem de grandeza para os investimentos? Os números são bastante expressivos, dão a dimensão do projeto, sabe? A apresentação da CAERN traz valores referenciais. Só para Natal, o investimento estimado em obras e equipamentos, o CAPEX, né, é de cerca de 678 milhões de reais. E um detalhe interessante, quase 80% disso está previsto para os primeiros 10 anos. Mostra uma concentração forte de obras logo no início. Já o custo da operação do dia a dia, o OPEX, para Natal ao longo do contrato é estimado em 2,28 bilhões de reais. Uau! E para o projeto todo? Os 48 municípios? Aí, olhando o projeto completo para todos os 48 municípios juntos, o CAPEX referencial total
sobe para 4,08 bilhões de reais. E o OPEX total estimado chega a 5,33 bilhões. São cifras que mostram o tamanho do desafio, né? E também da oportunidade de negócio que está envolvida. Valores realmente impactantes. Um ponto que gerou bastante discussão, pelo que a gente viu nas notas da reunião, foi a tal da outorga zero. O que significa na prática para o Estado, para os municípios? Outorga zero quer dizer que nesse modelo de PPP, como ele está desenhado agora, o parceiro privado que ganhar o leilão não vai pagar um valor inicial significativo para o poder público, seja o Estado ou os municípios, pela assinatura do contrato. A lógica por trás desse, numa PPP de serviços, é que não está transferindo a propriedade no ativo ou o direito de explorar todo o serviço como numa concessão tradicional, sabe? A ideia central é contratar a prestação de um serviço, operar o esgoto e a obrigação de fazer investimentos específicos. Ah, entendi. A remuneração vem depois, então. Exato. A remuneração do parceiro privado viria de pagamentos regulares feitos pela CAERN, a chamada contraprestação. E essa contraprestação seria financiada pela receita das tarifas de água e esgoto que a própria CAERN continuaria cobrando da população. Existe a possibilidade prevista em lei de delegar a cobrança direto para o parceiro privado, para dar mais garantia financeira para ele. Mas o ponto-chave é esse: não tem aquele grande pagamento inicial, a outorga, que costuma ser um atrativo fiscal importante em concessões, né? Entendido. Então, temos um plano de PPP para esgoto em 48 municípios, cronograma apertado, investimentos altíssimos e sem essa outorga inicial. Mas, como costuma acontecer com projetos dessa magnitude, a reunião que a gente analisou levantou preocupações, e preocupações significativas. Quais foram os principais pontos de atrito? Olha, a preocupação mais evidente e talvez com maior potencial de impacto social é justamente sobre o destino dos mais de 100 municípios potiguares que ficam fora dessa PPP. O modelo atual, focado só nos 48 com contratos regularizados, ele não apresenta uma solução para o restante do estado. E o risco apontado na discussão é bem real: aprofundar a desigualdade no acesso ao saneamento. Cria-se um cenário onde um grupo de municípios tem uma solução encaminhada via PPP, enquanto outro grupo continua sem perspectiva clara. Isso pode gerar o que chamaram de dívida social com essas populações. E essa exclusão se conecta diretamente àquela lógica do subsídio cruzado, né? A preocupação é que, ao tirar os municípios maiores e mais rentáveis, o famoso filé mignon para PPP, Exato. se inviabilize financeiramente qualquer solução futura para os menores e menos atrativos, o chamado osso. Exatamente. Esse é um ponto nevrálgico da discussão, um ponto central. A própria ideia da regionalização, que foi incentivada pelo Marco do Saneamento e que levou à criação das micro-regiões de saneamento básico no RN por lei estadual, buscava evitar justamente isso. A função dessas micro-regiões é agrupar municípios com diferentes realidades financeiras, diferentes densidades populacionais, formando blocos que sejam economicamente sustentáveis como um todo, sabe? A ideia é que o superávit dos municípios maiores ajude a cobrir os custos da universalização nos menores. Uma PPP restrita aos 48 maiores pode quebrar essa lógica, pode dificultar muito a estruturação de um modelo que consiga atender o estado inteiro de forma equilibrada. Além da cobertura geográfica, que já é uma questão enorme, o escopo do serviço também foi alvo de questionamentos. Focar só em esgoto parece insuficiente para alguns, principalmente pensando na realidade de Natal, né? Sim, isso foi levantado. Para Natal, especificamente, apontou-se a necessidade de incluir a drenagem urbana no pacote. Parece até que a própria CAERN já teria iniciado estudos preliminares sobre isso. A justificativa é muito prática. Sistemas de esgoto e drenagem muitas vezes interagem, né? Problemas em um podem afetar o outro. Foi citada a experiência de outras concessões, como a da Sabesp em São Paulo, onde a separação desses serviços teria gerado complicações na operação e dificuldades em definir responsabilidades, por exemplo, em casos de alagamentos misturados com extravasamento de esgoto. Ninguém sabe quem resolve. Faz todo sentido. E a discussão sobre o escopo foi além da drenagem. Foi sim. Outro ponto estruturalmente importante
foi a questão da produção de água. No modelo atual de PPP só para esgoto, e mesmo que fosse uma concessão só de distribuição e esgoto, a Caern continuaria responsável por captar, tratar e produzir a água. Ela venderia essa água no atacado para o operador privado. Isso levanta algumas bandeiras amarelas, sabe? Primeiro, o operador privado ficaria dependente de um insumo-chave, a água tratada, que ele não controla. Nem em quantidade, nem em qualidade, nem no preço. Fica na mão da Caern. Complicado para o parceiro privado. E para a Caern? Pois é. Aí vem o segundo ponto, talvez mais preocupante para o futuro da própria Caern. A companhia poderia ficar com uma estrutura de produção, pensa nas adutoras, nas estações de tratamento, muito grande e cara para atender só essa venda no atacado. Custos fixos altos que poderiam ser difíceis de cobrir só com essa tarifa de atacado. Isso poderia enfraquecer financeiramente a Caern a longo prazo. A sugestão que transparece na discussão é que um modelo integrado incluindo produção, distribuição de água e coleta, tratamento de esgoto poderia ser mais robusto, mais eficiente e, por consequência, até mais atraente para investidores privados de peso. Isso nos leva a um ponto crucial da conversa, então. Diante de todas essas questões, municípios excluídos, a falta da drenagem, a complexidade da produção de água separada, a ausência de outorga, a reunião começou a explorar a possibilidade de uma mudança de rota. Qual foi a alternativa concreta que ganhou força nessa discussão? A principal alternativa que foi ventilada foi justamente reestruturar todo o projeto, sair dessa PPP restrita e partir para uma concessão plena e mais abrangente. Uma concessão que poderia, aí sim, incluir um número bem maior de municípios, talvez organizados pelas micro-regiões que já foram criadas no estado, ou quem sabe até o estado inteiro, dependendo da modelagem que fosse feita. Certo. E quais seriam as diferenças fundamentais dessa abordagem de concessão em relação à PPP que está sendo desenhada agora? As diferenças são bem significativas. Primeiro, numa concessão plena, o serviço completo, provavelmente água e esgoto, e talvez até a drenagem em alguns locais, seria transferido para a responsabilidade do operador privado por um prazo longo, tipo 30 ou 35 anos. A Caern deixaria de operar nesses municípios. Então a Caern sairia da operação direta. Exato. E segundo, um ponto muito importante do ponto de vista fiscal e político. Uma concessão desse tipo poderia sim prever o pagamento de uma outorga substancial pelo vencedor do leilão ao poder público, seja o Estado ou as micro-regiões. Essa outorga seria uma receita nova e importante, que poderia ser usada em outras áreas ou reinvestida no próprio saneamento. Uma fonte de caixa que a PPP atual não prevê. Entendi. Além disso, a concessão ofereceria uma solução potencialmente mais coesa para o desafio da universalização no RN. Casaria melhor com os princípios da regionalização e do subsídio cruzado que a gente mencionou. Seria uma forma de tentar resolver o problema de maneira mais completa e integrada para um conjunto maior de municípios. Essa ideia de outorga e de uma solução mais abrangente parece se conectar com o que foi mencionado na reunião sobre o possível interesse do futuro governo estadual, né? Aquele que assume em 2026. Buscar novas receitas e deixar uma marca com um projeto estruturante pode ser politicamente atraente. E ainda mencionaram o caso da Cosern. Como isso entra na história? Sim, a Cosern é a companhia de energia elétrica do estado que foi privatizada anos atrás. Esse ponto foi trazido como um fator cultural e político importante lá no RN. A percepção geral, segundo o que foi discutido, é que a privatização da Cosern foi um sucesso, principalmente pela melhoria que as pessoas sentiram na qualidade do serviço de energia. Esse histórico positivo poderia criar um terreno mais fértil para se discutir agora uma concessão dos serviços de água e esgoto. A Caern seria vista, nesse contexto, como o último grande ativo do Estado, sabe? Cuja concessão poderia, ao mesmo tempo, gerar caixa para o governo e atrair os investimentos privados necessários para universalizar um serviço essencial que ainda é visto como precário em muitas áreas. Entendi. Então a situação é a seguinte. Temos um projeto de PPP para 48 municípios correndo nos trilhos com prazos apertados definidos pelo BNDES. Certo?
Certo. E em paralelo surge uma argumentação forte por uma alternativa, a concessão mais ampla, que parece mais vantajosa a longo prazo para o Estado como um todo. Mas que implicaria uma manobra complexa e principalmente urgente. O tempo é claramente um fator crítico aqui. Sem dúvida, a urgência é o elemento mais dramático dessa história toda. Existe uma janela política interessante com a transição de governo e o vice-governador que parece demonstrar interesse em reavaliar o modelo assume o comando em abril de 2026. Contudo, o calendário é implacável. O ano de 2026 é eleitoral, o que impõe restrições legais a partir de meados do ano, e o leilão da PPP está marcado justamente para julho de 2026. Qualquer mudança significativa de direção precisa ser decidida, negociada com o BNDES e implementada na prática nos próximos meses. O relógio está correndo muito, muito rápido. E aí vem a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões de reais. Mas dá tempo? É realista imaginar que se consiga alterar um projeto já em fase avançada de estruturação no BNDES? Um banco com seus próprios processos, seus cronogramas? Essa é a questão central, né? E a resposta não é simples. O primeiro passo indispensável é entender exatamente o que diz o contrato atual entre o Estado, a CAERN e o BNDES para essa estruturação. Ele permite essa flexibilidade? Está amarrado só no estudo da PPP para os 48 municípios ou previa a análise de outras alternativas, como a concessão? O BNDES chegou a avaliar outros modelos em algum momento inicial? Obter essa clareza é fundamental e urgente. Se o contrato for muito restritivo, renegociá-lo seria o primeiro grande desafio. Certo. E se houver margem ou se conseguirem um aditivo? Bom, aí, supondo que haja alguma margem de manobra contratual ou que seja possível um aditivo rápido, a velocidade para implementar a mudança seria tudo. Uma ideia prática que surgiu na discussão foi criar uma espécie de força-tarefa, sabe? Um time dedicado dentro da CAERN e do governo estadual. Esse time poderia contar com o apoio de consultorias que já conhecem a realidade local e prestam serviços à CAERN, como mencionaram a sigla, que trabalha na revisão tarifária, o escritório de Vladimir Reis na área jurídica, ou a Fundace, que estaria acompanhando o trabalho do BNDES. E qual seria o papel dessa força-tarefa? O papel dessa força-tarefa não seria fazer um projeto paralelo ou, atropelar o BNDES, de jeito nenhum. Seria funcionar como um suporte de altíssima velocidade. A ideia é fornecer ao BNDES de forma organizada, ágil e proativa todos os estudos complementares, dados, análises de sensibilidade, definições de premissas, tudo que o banco precisar para conseguir reformatar o projeto, transformar ele numa concessão mais ampla, por exemplo, sem comprometer o prazo final do leilão em julho de 2026. Seria basicamente municiar o BNDES para que ele possa correr com essa reanálise. Entendi. Mas isso demandaria uma sintonia política e técnica muito fina, imagino eu. Alinhar governo estadual atual e o que assume em 2026, a Prefeitura de Natal, que parece disposta a conversar e talvez liderar via micro-região, Exato. a própria CAERN e, claro, o BNDES. Todos precisariam remar na mesma direção e com muita velocidade. Exatamente. A viabilidade de qualquer mudança depende dessa articulação intensa e rápida. A estratégia que foi sugerida na reunião seria mais ou menos assim: o Estado e a CAERN, com o suporte técnico dessas consultorias, apresentariam formalmente ao BNDES os questionamentos técnicos sobre a adequação do modelo atual de PPP, usariam como principal argumento a exclusão da maioria dos municípios e a necessidade de uma solução estadual integrada, né? A partir daí, solicitariam formalmente ao BNDES a análise da alternativa de concessão, já se colocando à disposição para fornecer tudo o que for necessário o mais rápido possível. Para viabilizar essa reanálise dentro do prazo, é uma combinação de apresentar o problema técnico e, ao mesmo tempo, oferecer a solução colaborativa. Certo. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. Temos um projeto de PPP para esgotamento sanitário em 48 municípios do RN, incluindo os maiores, avançando a passos largos, com cronograma do BNDES e investimentos bilionários previstos. Isso. Por outro lado, esse modelo não traz outorga inicial e, o que é mais preocupante, acende um alerta vermelho por deixar mais de 100 municípios sem solução,
potencialmente aprofundando desigualdades regionais. Perfeito. E como contraponto, ganha força a discussão sobre mudar a agulha para uma concessão mais abrangente. Uma concessão que poderia incluir água e esgoto, talvez drenagem, cobrir mais cidades via micro-regiões e ainda gerar receita de outorga para o Estado. Essa alternativa parece mais alinhada com a universalização e com as finanças estaduais a longo prazo, mas, como a gente viu, sua viabilização exige uma decisão política quase imediata e uma operação muito complexa de engenharia técnica contratual e de negociação com o BNDES para acontecer a tempo, antes do leilão de julho de 2026. Diante desse cenário todo, fica uma reflexão importante para quem acompanha o tema, né? Especialmente para as autoridades que estão envolvidas nessa decisão. Exato. Considerando as metas urgentes de universalização do saneamento que o Rio Grande do Norte precisa alcançar, as limitações que parecem claras no modelo de PPP atual, sobretudo essa exclusão de tantos municípios e a janela de tempo que é extremamente apertada para qualquer mudança de curso, a pergunta que fica é: qual é o nível real de articulação política e capacidade técnica que pode ser mobilizado agora? Como é que se equilibra tantos pratos girando ao mesmo tempo? A necessidade de caixa do Estado, o imperativo de levar água e esgoto para todos, a viabilidade dos modelos, o capital político dos gestores e as amarras do calendário. Tudo isso na decisão crítica sobre o futuro do saneamento potiguar que precisa ser tomada, nos próximos meses. É, sem dúvida nenhuma, uma encruzilhada decisiva com consequências de muito longo prazo para o Estado.